Separei algumas informações para falar para vocês sobre que eu acho assim mais relevante sobre esses três pilares. Então, começando pela tabela nutricional. A tabela nutricional que a gente tem hoje, que é disposta lá na RDC 360, ela vai deixar de existir totalmente, tá? Então, a tabela nutricional do jeito que a gente conhece hoje não vai mais existir. Para nenhum alimento, tá? Mas uma das perguntas que eu recebi nas caixinhas desses dias, que eu acho que eu até acabei não respondendo por causa dessa live, é se o meu produto não tem obrigatoriedade de tabela nutricional. Então, é opcional. Eu posso continuar usando a tabela nutricional que eu tenho hoje? Então, eu posso não corrigir, eu posso não atualizar essa tabela, já que não é obrigatório? Não, tá, gente? Ninguém vai poder continuar com as tabelas nutricionais do jeito que a gente conhece hoje. Como eu acabei de falar, essas legislações serão revogadas, ou seja, elas vão deixar de existir, elas vão deixar de valer, né? Elas vão deixar de contar. Então, quando a gente fala de alimentos onde a informação nutricional, onde a tabela nutricional é opcional, quer dizer que ou ele não vai declarar nada, ou ele precisa seguir o disposto nas legislações. Não existe a opção de fazer a tabela nutricional do jeito que der na telha, entendeu? Do jeito que você quer, só porque no seu caso não é obrigatório. Inclusive, uma das primeiras tabelas, um dos primeiros anexos que tem aqui na IN 75 é justamente a lista, inclusive é o anexo 1, não é um dos primeiros, é o primeiro. O anexo 1 é uma lista de alimentos cuja declaração da tabela de informação nutricional é voluntária, desde que inclusive tem até a explicação aqui, ó. Desde que atendidos os requisitos estabelecidos na resolução RDC 429. Então, a gente tem aqui alimentos e embalagens que a superfície visível para rotulagem é menor ou igual a 100 centímetros quadrados, bebidas alcoólicas, especiarias, café, vinagre, fruta, hortaliça, tubérculos, carnes e pescados. Então, tem alguns alimentos aqui que estão no anexo 1 que tem a declaração da informação nutricional voluntária, ou seja, opcional. Você pode colocar ou não. Porém, a partir do momento que você escolheu colocar a informação nutricional nela, precisa seguir as informações que estão nas novas legislações. Então, vamos supor que hoje eu tenho, sei lá, uma embalagenzinha que eu comercializo castanha, tá? E castanha vai passar a ser um alimento que a informação nutricional vai ser voluntária. Só que hoje eu declaro a informação nutricional dele. Eu tenho lá a minha tabela nutricional, mesmo porque, se eu não me engano, castanha hoje não é declaração voluntária, tá? Precisa ter. Então, eu tenho lá a minha tabela nutricional das castanhas. Aí eu olho aqui no anexo 1 e falo, nossa, que legal, castanha agora tem declaração voluntária. Então, eu vou continuar com as informações, porque eu já tenho, mas eu não preciso me adequar. Eu vou seguir aqui com essa tabela nutricional que eu já tenho, não vou mexer em nada. Tá errado? A gente não pode fazer isso. Se você já tem uma castanha que já tem a informação nutricional, você tem duas opções quando a legislação mudar. Ou você vai tirar essa informação do seu rótulo, então antes você tinha uma tabela nutricional e agora você não tem mais. Agora, gente, toda vez que eu falar agora, considerem outubro de 2022, tá? Que é quando essas legislações entram em vigor. Então, ou você tira essas informações, simplesmente, porque vai passar a ser voluntário, ou se você achar que é uma informação importante, os seus consumidores já estão acostumados, né? O consumidor normalmente gosta de ver a informação nutricional dos produtos, aí você vai ter que se adequar, sim, a todas as novas regras,
ok? E isso vale para todos os alimentos que têm informação nutricional como voluntária. A lista de alimentos que tem essa declaração voluntária está no anexo 1 da IN 75, tá? Hoje, a RDC 360, ela já tem algumas... ela já tem alguns alimentos que não precisam de informação nutricional, né? É que não fica tão claro igual aqui na nova rotulagem, nas novas legislações de rotulagem nutricional. Lá fala assim, esse regulamento se aplica a isso e não se aplica aquilo. E aí, esse onde não se aplica, você não precisa pôr informação nutricional. Mas a regra é a mesma, tá? Se escolher colocar, daí precisa ser nas regras da 360. Mesma coisa que escolheu colocar, tem que seguir todas as regras de informação nutricional novas. Eu acredito que a grande maioria já tenha visto a nova carinha das tabelas nutricionais, como elas vão ficar, né? Eu esqueci de salvar uma imagem recente aqui no meu celular, então eu vou mostrar para vocês aqui na tela do computador mesmo, que essa vai ser a nova carinha da tabela nutricional. Tem algumas opções, tá? Aqui do ladinho tem outras opções, mas a gente precisa seguir um dos modelos dispostos aqui, né? Esse modelo agregado, para quando a gente tem mais de um produto, o modelo horizontal, enfim. E aí, olhando aqui, a gente já vê algumas outras informações que hoje a gente não tem. Então, deixa eu achar um apoio aqui para não ficar mexendo a imagem para vocês. Mas então, aqui a gente já vê que a gente vai ter que colocar o número de porções que tiver ali na embalagem, tá? Então, além da porção que a gente já coloca hoje e da medida caseira, a gente também vai ter que colocar o número de porções que tiver ali na embalagem. A gente vai precisar sempre declarar... Sempre não, na verdade, tem algumas exceções. Mas, via de regra, a gente vai precisar que essa primeira coluna aqui seja sempre da quantidade por 100 gramas do produto. E a gente ganha algumas informações obrigatórias novas aqui, que são os açúcares totais e os açúcares adicionados, que também precisam estar presentes. Então, essa é a carinha da nova tabela nutricional que a gente vai precisar usar. Aqui na legislação, eu acho que para dar um destaque, eles colocaram um fundo cinza e ela toda escrita em preto. Mas, na verdade, uma das regras que vai mudar é que o fundo da tabela nutricional precisa necessariamente ser branco. Então, Aline, mas a minha embalagem é rosa. Tudo bem, você pode fazer a sua embalagem inteira rosa. O fundo da tabela nutricional vai precisar ser branco. Aline, mas a minha embalagem é preta. Tudo bem? O fundo da sua tabela nutricional vai ser branco. Não tem exceção. O fundo vai ser sempre branco e todas as linhas escritas e números sempre em preto. Isso vai ser obrigatório para todo mundo, é uma das novas regras. E aí a gente tem ali também, então, as novas informações que vão habitar a nossa tabela nutricional, que é a quantidade de porção, os açúcares totais, os açúcares adicionados e, na grande maioria dos casos, a coluna por 100 gramas, tá? Quais são as exceções ali para que a gente não vai ter a coluna de 100 gramas? Deixa eu achar aqui na 429, tá? Que tá essa informação das exceções. Deixa eu ver se eu acho rápido. A exclusão da coluna de 100 gramas ou 100 ml, né? Dependendo do caso. Para os alimentos... gente, eles não falam claramente. Eu ia ter que olhar aqui. Mas, enfim, ali no artigo 15 da 429, ele fala sobre as exceções onde não vai precisar apresentar as duas colunas, tá? Tanto a de 100 gramas quanto a de porções. Uma coisa que eu achei bem curiosa
é que aqui dentro dessas exceções não está quando a porção for de 100 gramas. Então, deixa eu ver um alimento aqui que tem uma porção de 100 gramas. Massas frescas, o tamanho da porção é 100 gramas, né? Então, aqui, massas frescas com ou sem recheio. Eu vou precisar colocar tanto a coluna de 100 gramas quanto a coluna de porção, que é 100 gramas? Aparentemente, sim. Pelo que diz a legislação, sim. Porque essa não é uma exceção, tá? Então, essa é uma das questões que eu espero perguntas e respostas para ser respondida, porque hoje, se você me perguntasse, e aí, tem que pôr? Eu ia falar, sim, tem que pôr, porque não é uma das exceções e existem essas exceções ali na 429, tá? Então, esse é um detalhezinho pra gente ficar de olho no perguntas e respostas quando sair. Aguardo ansiosamente. E aí, a gente vai ter que colocar a quantidade de porções que tem na embalagem. Então, por exemplo, se eu tenho uma massa fresca, né, que a porção é 100 gramas, e eu vendo num pacote de 500 gramas, lá na tabela nutricional eu vou precisar declarar que tem 5 porções ali dentro daquela embalagem, né? Então, como eu mostrei ali na imagem, eu vou colocar porção, quantidade de porção 5, porção de 100 gramas, normalzinho, tá? A gente vai ter que fazer isso para tudo. Tanto essa medida de ter uma coluna de 100 gramas para todos os alimentos, quanto trazer essa informação sobre quantas porções tem na embalagem, é para facilitar o consumidor a comparar produtos, né? Porque às vezes eu vou ali olhar um pacote de massa que um tem 600 gramas e o outro tem 500. Então, ali na tabela nutricional eu já vou ver que um tem 6 porções e o outro tem 5. E a tabela de 100 gramas ajuda muito a comparar produtos que são similares, mas não tem a mesma porção. Então, um exemplo que eu sempre uso é presunto e blanquê de peru. Eles são produtos similares, né? A gente usa no fim para o mesmo objetivo, um blanquê de peru ou um presunto. Só que eles não têm porções iguais. Então, na hora do consumidor comparar esses dois produtos e olhar se qual que tem mais caloria, qual que tem mais proteína, qual que tem menos gordura, precisava ficar fazendo conta, né, regrinha de 3 ali no mercado, para conseguir igualar as porções. Então, essa coluna de 100 gramas já vai ajudar bastante nessa comparação, tá? Eu sempre falo, gente, que essas novas legislações de rotulagem nutricional, elas não são perfeitas. Mas nenhuma legislação é perfeita em lugar nenhum. Talvez se eu fosse escrever ela do jeito que eu acho que tinha que ser, vocês não iam achar perfeitas. Se, sei lá, a Nath fosse escrever, a gente não ia achar perfeita. Então, não tem legislação perfeita. Mas, regra geral, eu gosto bastante delas, tá? Eu gosto bastante das mudanças que foram feitas, não de todas, não acho perfeita, enfim. Mas, no geral, eu gosto bastante e eu acho que vai facilitar.